O governo confirmou o salário mínimo de R$ 1.320, que passa a valer a partir do dia 1º de maio. O presidente Lula vai assinar a medida provisória com reajuste antes do Dia do Trabalhador, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. As informações direto de Brasília com a repórter Tainá Falcão. Ela vai nos dizer que, a partir de agora, o governo quer adotar uma nova política para o salário mínimo. É isso, Tainá? Boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite. É exatamente isso que foi discutido hoje no Palácio do Alvorada com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Uma discussão que vinha desde antes da viagem do presidente Lula para Portugal. E agora a gente tem a informação, então, de que nos próximos dias, essa já aguardada medida provisória, prevendo R$ 1.320 de salário mínimo, já vai ser assinada nos próximos dias. Antes, a ideia é que isso aconteça antes do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, quando o Lula está avaliando se vai participar da tradicional comemoração pela data no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Isso está sendo decidido, mas o governo quer até lá já ter esse anúncio em mãos. E aí, a gente traz um pouquinho de memória sobre esse tema, Márcio, porque o salário mínimo sobe, então, de 1.302 para 1.320 e as centrais sindicais estavam batalhando por um aumento de R$ 1.391. O presidente também, na reunião de hoje, deu o aval, aliás, para que o Ministério do Trabalho prossiga com o projeto de lei que vai tratar dessa nova política de valorização do salário mínimo. Centrais sindicais, a exemplo da CUT, da Força Sindical, o GT, CSB e CTB, estavam presentes na reunião de hoje. O que prevê essa nova política, né? Prevê, então, que seja considerada a variação do PIB de 2 anos atrás, mais a inflação do ano anterior. Essa proposta, porém, teve o sim do presidente da República, já está arredondada pelo Ministério do Trabalho, mas ainda precisa passar pelo crivo de outros ministros antes de ser levada para discussão no Congresso Nacional. Márcio. Muito obrigado, Tainá Falcão, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Fernando Nakagawa já está aqui no estúdio para trazer os detalhes dessa mudança. O PIB de 2 anos anteriores, mais a inflação, muda muita coisa? Muda bastante, Márcio, porque a regra anterior, nos governos anteriores do presidente Lula, previa a inflação, a regra previa a inflação do ano anterior mais o crescimento do ano anterior. Então, é PIB e inflação, sempre um ano antes. Esta nova regra proposta indica uma alteração. Pode parecer discreta, mas no primeiro ano vai ter um impacto bastante expressivo. Então, só para repassar o que a Tainá nos disse, é a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Portanto, se a regra sair de fato exatamente como proposto, em 2024 a gente vai ter o crescimento do salário mínimo pautado pela inflação de 2023 mais o crescimento da economia em 2022. Isso fará toda a diferença. A gente tem os grandes números aqui, Márcio, que mostram o seguinte: o IPCA, a expectativa para a inflação deste ano é em torno de 6%. O salário mínimo não segue o IPCA, é o INPC, é o outro índice calculado pelo IBGE e divulgado ao mesmo tempo. Eles são bem parecidos. O INPC, a expectativa de ser ligeiramente mais baixo. Então, é algo em torno de 6% da inflação deste ano. Somamos a isto o PIB de 2022, ano em que a economia cresceu quase 3%. É diferente porque neste ano, Márcio, a expectativa para 2023 é de um crescimento abaixo de 1%. Portanto, isso fará toda a diferença no ano que vem. Somando esses dois números, o reajuste para 2024 fica algo em torno de 9%. Eu conversei com o Clemente Gans, que é um pesquisador de relações trabalhistas do Diese, um dos homens que mais entende de remuneração de trabalho no Brasil, e ele estima que o INPC deste ano vai ficar em 5,23%, portanto, o salário mínimo do ano que vem pode ficar em R$ 1.430. R$ 1.430, portanto, um aumento de mais de R$ 100 na comparação com o valor deste ano. É um aumento bastante expressivo, especialmente se a gente pensar se fosse usada a regra anterior, com o PIB e a inflação do ano anterior, o crescimento do valor seria bem menor, Márcio. A gente fica feliz pelos trabalhadores que
ganha um salário mínimo, mas para as contas públicas não é tão bom um reajuste tão grande desse jeito, né? Definitivamente. E aí, por isso é importante a informação que a Tainá nos disse, que este tema foi discutido hoje com o presidente da República e com o ministro do Trabalho e vai ser levado aos outros ministros. Vai ser importante ver a reação de Fernando Haddad. Quando a gente fala outros ministros, é Fernando Haddad que a gente está falando, né? Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa.